Foi um negócio, um presente poder viver aquele jogo contra a Argentina, poder viver aqui em Cabo Verde. Se você me perguntasse assim, você queria estar no estádio ou queria estar aqui? Eu queria estar aqui. Eu queria estar aqui porque eu queria ver como o povo se relaciona, como o povo torce, como os cabo-verdianos e as cabo-verdianas gritaram, choraram, se emocionaram. Os cabo-verdianos brasileiros, eles precisam também ter a sua identidade própria, para a gente não achar que pelo fato de Cabo Verde ser pequeno, ele é um mini Brasil. Eu não acho isso... Eu tenho minhas preocupações com isso, porque por mais pequeno que fisicamente, né, Cabo Verde seja, é de uma grandeza sem tamanho. Eu tenho certeza que quem vem para cá não vai encontrar coisas do Brasil, vai encontrar coisas similares, mas vai encontrar coisas muito que não vai achar no Brasil, que coisas que só tem aqui. Como se eu tivesse a missão de aprender algo muito interessante e compartilhar. Quem está vendo o impacto que está tendo, eu não faço a menor ideia da dimensão que se tem. O que eu sei é que toda vez que eu vejo isso, e cada pessoa que fala comigo, cada pessoa que comenta, cada vídeo que eu vejo que tem uma visibilidade maior, eu sinto que aumenta a responsabilidade. Acho que a mensagem que eu falaria, que eu quero falar para o povo cabo-verdiano, é de agradecimento. Eu cheguei em Cabo Verde, em 4 de junho, de uma forma. Eu saio de uma outra forma completamente diferente. Completamente diferente. Eu nem sei como, eu sei que eu saio diferente. A Copa do Mundo é o maior evento internacional à escala global. Não há transmissão de entretenimento que consiga atingir a escala que o World Cup consegue atingir. E Cabo Verde surfou nesta onda. Aliás, Cabo Verde sempre esteve na moda. Portanto, é mais uma oportunidade para mostrarmos a força dos flagelados do vento leste. E hoje, connosco temos Rafael Bósio. Ele já é o naturalizado cabo-verdiano, já posso dizer que ele é cabo-verdiano, está cá há cerca de um mês e já agora ele até já tem a camisola. Rafael, muito obrigado pela tua presença. Como é que está a ser a experiência em Cabo Verde? Gila, muito obrigado, muito obrigado. Já me sinto cabo-verdiano. Não tem dúvida alguma. Está sendo uma experiência fantástica. Eu cheguei no dia 4 de junho e inicialmente com a ideia de ficar 2 semanas. A ideia era vir para cá para poder ter uma experiência, principalmente sentindo e contando histórias, né, do povo cabo-verdiano que queria disputar o primeiro Mundial, a primeira Copa do Mundo. Então, como os cabo-verdianos se relacionam com o futebol? Será que o país está realmente vibrando o futebol? Qual a expectativa para a Copa do Mundo? E como vai ser Cabo Verde no primeiro jogo da Copa do Mundo contra a Espanha? Então, esse era a primeira parte da minha vinda. E a segunda parte, né, que foram 2 missões, é a minha pesquisa acadêmica. Eu sou jornalista de formação, faço mestrado na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, né, no Brasil. E a minha pesquisa é sobre infância e futebol, mestrado em educação, no programa de pós-graduação em educação, que é o PROPED da UERJ, linha de pesquisa raça, gênero e interseccionalidades, e eu faço parte do grupo Que Querer. A minha professora é a Estela Caputo. E qual era a ideia? Vim para cá para conversar com as crianças e perceber qual o impacto do futebol, como que o futebol atravessa as relações das crianças com o mundo. Porque a gente pensa que as crianças, elas têm uma forma, quando a gente pensa na sociologia da infância, as crianças, elas criam o mundo a partir do olhar delas. E o futebol, como ela se relaciona com o futebol e como isso impacta na vida delas também. Então, esses foram os chamariz para eu vir para cá. Aí, o que acontece? Aí tem aquele empate com a Espanha. Primeiro eu já estava meio... Cara, não posso ir embora, tem que ficar mais tempo aqui, Dila, vou ficar mais tempo. Aí empatou com a Espanha e vou fazer 5 semanas e vou para a 6ª semana aqui em Cabo Verde. Tivemos ali um grande momento, eu e tu, depois a produção pode pôr ali, tiveste ali aos ombros. Foi um momento espetacular e acho que apanhou todos de surpresa. Realmente foram momentos espetaculares do empate contra a Espanha, momentos espetaculares contra o Uruguai. E contra o Uruguai eu cobri o jogo em São Vicente. Então eu faço o jogo
contra a Espanha aqui, na Ilha de Santiago, onde a gente está gravando. Depois eu faço contra o Uruguai em São Vicente, porque eu vou para Mindelo, porque eu vou para lá justamente para procurar a família do Vozinha, para conversar com a mãe dele, conversar com o irmão dele, as pessoas que se relacionam com o Vozinha, porque ele virou uma grande figura, né? Um fenômeno, uma figura muito importante depois do jogo contra o Uruguai, contra a Espanha. Então eu fui para lá, e aí com o jogo contra o Uruguai, que foi o segundo jogo, eu fiz lá em São Vicente, e aí foi uma loucura. Festa, uma loucura. Aquilo lá tava um troço de doido. O que também tava aqui, mas lá, eu acho que pelo fato de todo mundo ter visto no mesmo lugar, deu uma impressão de um impacto muito grande também. E aí, contra a Arábia Saudita, eu voltei para aqui, para a praia. Também foi uma grande festa. E aí, contra a Argentina foi um troço absurdo, surreal. Foi um negócio, um presente poder viver aquele jogo contra a Argentina, poder ver aqui em Cabo Verde. Se você me perguntasse assim, você queria estar no estádio ou queria estar aqui? Eu queria estar aqui. Eu queria estar aqui porque eu queria ver como o povo se relaciona, como o povo torce, como os cabo-verdianos e as cabo-verdianas gritaram, choraram, se emocionaram, choraram. Já agora choraste também? Fiquei emocionado pra caramba também, eu fiquei muito emocionado. E também para mim, assim, eu acho que o dia mais especial de todos não foi os jogos, foi o 5 de julho. Foi o dia da independência e o dia que a delegação, os Tubarões Azuis, chegam e encontram com o povo cabo-verdiano. Já tinhas visto alguma coisa assim no Brasil? Tinha visto algumas coisas. Eu não vou dizer que foi igual, porque o que eu vivi, senti e pude ver desde o dia que eu cheguei aqui, na verdade não só desde o dia que eu cheguei aqui, porque antes eu já vinha fazendo pesquisa sobre Cabo Verde, estudando, entendendo, mas nessa construção toda foi algo muito particular que eu vivi. No Rio de Janeiro, tem um clube que é o Flamengo. Conhece o Flamengo, né? Claro, meu pai foi flamenguista. Acho eu, não sei. O Flamengo é a maior torcida do Brasil. E o Flamengo, quando alguns jogos de muito impacto, por exemplo, na final, o Flamengo ganhou a Libertadores em 81 e depois em 2019 chega na final da Libertadores de novo, né? Em Lima, no Peru. Quando o Flamengo vai viajar para Lima, eles chamam de Aeroflá. Parou o Rio de Janeiro e aquele ônibus vindo acompanhando a torcida, uma coisa de doido. E aí eu falei com o Thiago Dias, que é um amigo lá da redação do Globo, o seguinte: aqui está parecendo um Aeroflá, só que tem um detalhe. O Aeroflá é uma parte do Rio de Janeiro. Aqui é o país inteiro. É a ilha inteira em volta daquilo ali. Então é mais impressionante ainda, porque independente do número de pessoas, são todos. É a ilha inteira, é o país inteiro parado e os carros parados, ninguém conseguia andar com o carro, tinha que sair do carro e as pessoas não estavam nem um pouco preocupadas se tinha que sair com o carro, estavam felizes. Uma loucura, assim. E o que eu nunca vi igual foi esse senso de essa grande união, esse grande amor, essa grande simplicidade, essa grande morabeza. Isso realmente foi algo muito impressionante que eu tive a oportunidade, né, de ver e viver. Vi muitas coisas lindas no Brasil, de muita gente, mas eu não quero dizer o que foi melhor, o que foi pior. Essa foi muito única para mim, muito única mesmo. Principalmente porque ali vocês, cabo-verdianas, ensinam muito também para a gente, para mim e para quem tava assistindo também, desse amor pelo futebol, pela simplicidade, pelo laço que se cria. Foi realmente muito impressionante. E não sou só eu, não. Os outros jornalistas brasileiros que estavam aqui também ficaram muito impressionados, que conseguiram acompanhar, ficaram muito impressionados. E as pessoas que viram no Brasil também, que eu conversei, também ficaram muito impressionados com o que viram aqui no domingo. Em termos de relações transatlânticas entre o Brasil e Cabo Verde, tens ali na tua tese um conceito que é interseccionalidade. Achas que Cabo Verde agregou à tua pesquisa, sobretudo por causa das diferenças culturais que há de uma ilha para outra, de uma comunidade para outra? Essa questão da interseccionalidade é interessante, esse conceito que fala sobre que essas dificuldades, podemos dizer, essas minorias, o preconceito que se sofre, eles não são somados. Por exemplo, você pega uma mulher
que já sofre muitas vezes o preconceito do machismo por ser mulher. Por ser mulher, e depois já E outras camadas. E aí você tem uma outra camada que é uma mulher negra, por exemplo, que sofre muito preconceito, por exemplo, no Brasil. Aí você tem uma mulher negra e de uma classe mais baixa, pobre. Então você está falando de três camadas. Aí uma quarta camada, às vezes essa mesma mulher, ela é homossexual, por exemplo. E aí você vai... Isso não são somados, não são quatro. Isso é entrelaçado de um jeito que fica muito mais potencializado, aquilo ali. E essa interseccionalidade é importante observar como isso impacta, né, na vida. Eu acredito que aqui em Cabo Verde, uma coisa que eu observei muito foram as crianças, como elas se relacionam com o futebol. E aí tem a história do Ibrahim e a Carla, que é a mãe. E a Carla, que foi muito interessante, a Carla é uma mulher cabo-verdiana, que ela é de São Vicente, mas ela mora aqui na Ilha de Santiago. E ela foi árbitra de futebol aqui em Cabo Verde. Inclusive, ela teve crachá FIFA, ela apitou um jogo da FIFA, arbitrou, abandeirou um jogo da FIFA como auxiliar. E ela me contando como foi difícil, muitas vezes, ela apitar, ela tá no futebol onde no meio que tinha muitos homens. E isso foi interessante observar, como você falou da interseccionalidade, né? Como foi interessante observar a dificuldade que uma mulher que foi atleta, que foi a árbitra, que estava no futebol. Inclusive, tem uma história muito curiosa dela, que o Ibrahim, que é o filho dela, que também é um interlocutor da minha pesquisa, ela estava me contando que quando ela estava grávida dele, de 6 meses, ela foi bandeira de um jogo. Grávida de 6 meses. E ninguém sabia. E eu perguntei, por que você fez isso, Carla? Ela, instinto de atleta, instinto ali de querer fazer e tudo mais. E o garoto ama futebol. Ama futebol. Não podia ser de outra maneira. Podia ser de outra maneira. O pai também jogou, a irmã jogou handball. É uma família... A mãe da Carla, que é a avó do Ibrahim, jogou futebol também. Então vem de uma coisa das mulheres da família que se relacionam com o esporte de uma forma muito importante, de muita presença, né? Mas também eu escuto muito também as dificuldades que se tem para respeitar uma mulher, para poder você estar ali no meio do futebol onde só tem homem, de muitas vezes ser desvalorizada por ser mulher. Então, assim, isso é uma questão mundial, né? Não é uma questão do Brasil ou de Cabo Verde, é uma questão mundial. E aí entender um pouco disso, da importância desse cuidado e de como isso precisa ser melhorado, também é uma coisa muito importante. Isso colaborou muito com a pesquisa, de conversar com as crianças e conversar e entender. E a vivência também, por si só, já é uma grande colaboração também. Apesar destas fragilidades serem transnacionais, para ti, vejo outra realidade. Achas que há uma diferença no que tange a questões identitárias, de género, de Cabo Verde para o Brasil? Dylan, eu vou te falar que eu tenho muito pouco tempo e muito pouco a vivência para eu fazer essa análise mais profunda. Talvez se eu for fazer uma análise mais profunda disso aqui, eu vou estar sendo muito leviano, muito raso, porque eu tenho um mês aqui, né? Um mês e pouco aqui. E eu não consegui fazer as pesquisas adequadas para poder pegar como é a relação de gênero aqui no país, a relação de gênero, a relação, por exemplo, com as questões de sexualidade, com os homossexuais, a própria questão racial. Eu não consegui fazer essa observação, porque é um tempo e é preciso ter muita responsabilidade para poder dar uma opinião desse tipo de coisa. Então eu não consigo fazer essa análise. No Brasil a gente tem muitas questões e muitos problemas com questão de gênero, questões de raciais, são problemas muito sérios, que hoje, graças a Deus, a gente consegue ver um avanço, ainda que pequeno, mas, por exemplo, que antes você estava num estádio e as torcidas xingando as outras pessoas, por exemplo, de viado, ou chamando o outro torcedor, por exemplo, de macaco, né? E aí como que você pode usar isso como xingamento, cara? Que mundo que a gente vive, sabe? E isso não é permitido mais. Isso é um avanço, por mais que ainda tenha muita coisa, mas é um avanço, pelo menos no poder, não ser permitido. O jogo para. Apesar da gente ver algumas coisas acontecendo ainda na Europa, na Argentina, por exemplo, com o Vinícius Júnior contra o jogo do Benfica. Vocês lembram desse jogo, pois, né? Pois. Que aquilo ali ficou, foi ou não foi, mas é um problema que se tem social. Então, inclusive o Sidney Cabral, que é titular da nossa seleção, desculpe, tira quem usou o Vinícius Júnior, só estou em erro no mesmo jogo e foi afastado.
Eu acho que ele foi solidário com o Vinícius. Pois, provavelmente porque já tinha passado pelas mesmas situações, então provavelmente houve ali uma situação de identificação. E aí ele aí ele é afastado do Benfica, fica uns jogos sem jogar, não é isso? Acho que E foi logo depois ele ou foi para outra equipa, não me foi lembro para outra agora. equipe, né? Cara, isso é um negócio muito triste de ver, assim, né? Eu não sei se é exatamente a história, eu ouvi aqui também em Cabo Verde isso, mas isso é muito triste de ver, sabe? De você ver como que essa questão da raça... E muitas pessoas falam, mas o Vinícius Júnior, ele é marrento, ele é folgado, ele provoca. Claro, cara. Você tá jogando, o cara fica no teu ouvido te perturbando, falando da tua cor, falando de onde você veio, entendeu? Então, o Vinícius Júnior ele resiste, ele vai para dentro, ele resiste e ele faz uma coisa que é linda, ele joga com alegria, com sorriso, e ele joga muita bola. E isso deixa o pessoal desnorteado, né? Porque o cara é bom de bola, então, a pena que não pegou aquela bola para bater no pênalti no Brasil, né? Entregou a bola pro Bruno Guimarães, ele perdeu o pênalti no Brasil. Rafael, eu tenho de perguntar. Infelizmente há uma visão homogénea de África. As pessoas não têm noção, quando estão a leimar, das diferenças culturais que existem mesmo dentro do continente. E tu escolheste Cabo Verde, que é um país que está ali no meio do oceano, que em alguns mapas nem sequer aparece ali. Como é que chegaste a Cabo Verde? Porquê é que escolheste o país? Isso, Dylan, isso é muito sério que você falou e é muito real. Muita gente vê a África como uma coisa país só. Não vê as diferenças culturais, as diferenças de cada país, dentro de cada país as diferenças, aqui em Cabo Verde mesmo. Cada ilha tem uma diferença muito grande. Pois. Agora, lá existe uma visão muito eurocentrada no mundo, onde tem a Europa, né, as divisões da Europa e o restante do mundo ali, né? E isso é um problema muito sério que a gente tem, porque a África ela é muito mais do que isso. Tem a quantidade de etnias, de povos, de cultura, dentro da própria cultura. A cultura iorubá, por exemplo, que é uma cultura riquíssima e muito bonita. Então tem muito isso. E se vê isso assim, né? Acha que é tudo uma coisa só. E é uma visão que inclusive atravessa classes. Vejamos, por exemplo, mesmo na comunicação social é muito comum dizer-se o país africano, ou quando temos um correspondente, estamos cá na África, em vez de dizer estamos no país, vê-se uma diferença, por exemplo, quando o correspondente está na Europa e faz questão, por exemplo, de dizer o nome da cidade. Portanto, é muito mais fácil, apesar de África ser o continente que tem mais países, inclusive. Tem 54 países, é o continente que tem o maior número de países e dentro destes países há múltiplas culturas dentro das mesmas fronteiras. Perfeito. E esse é o problema. Quando eu tô aqui, por exemplo, eu faço questão de dizer, estou aqui na cidade da Praia, capital de Cabo Verde. Eu acho que eu nem falei África. Falei cidade da Praia ou em Mindelo, que é na ilha de São Vicente, em Cabo Verde. Eu acho que isso é importante, mas tem essa questão sim de colocar a África num pacote só. E quando a gente fala de Cabo Verde nem estava no mapa do olhar brasileiro. E acho que do mundo também muita gente nem conhece. Como é que eu cheguei aqui? Eu tenho um grande amigo meu, eu tenho um projeto no Instagram, chamado Futebol Miúdo, que lá eu conto histórias de formas curiosas, divertidas, diferentes, com uma edição diferente, que eu tento trazer alguns conteúdos. E me preparando para a Copa do Mundo, um amigo meu chamado Fábio, um grande amigo meu chamado Fábio, ele é luso brasileiro, ele falou assim, Rafael, dá uma olhada em Cabo Verde, porque ele é luso brasileiro, então os pais dele são portugueses, então ele conhece bem Cabo Verde. Cara, primeira vez na Copa do Mundo, como é que ele falou? Primeira vez na Copa do Mundo, fala português, tem uma similaridade com o Brasil, você vai gostar. E eu estava estudando muito sobre Curaçao, que é uma ilha que eu gosto bastante também, que é disputar a Copa. Quando eu comecei a pesquisar sobre Cabo Verde, para entender a fundo, no segundo dia eu falei que ia vir para cá. É para lá que eu vou. É para lá que eu vou. Aí conversei com a minha orientadora do mestrado, falei, Estela, vamos comigo, vamos embora para Cabo Verde. Aí ela falou assim, vamos embora então para Cabo Verde. Aí a gente começou a pensar como fazer. Aí depois ela falou, eu não posso ir não, mas você vai. Você vai pesquisar e vai fazer o seu material de reportagem e tudo mais. E aí eu comecei a buscar viabilizar a vinda para cá, consegui viabilizar a vinda para cá com passagem, com hospedagem, para ficar 2 semanas. E aí um pouquinho antes de eu vir para cá, como eu trabalhei na Globo em 2013, 2014, reencontrei um ex-chefe meu, que a gente viabilizou uma conversa, falei, olha, estou indo para lá, perguntou,
Aí ele se interessou e abraçou o projeto. Ele abraçou a ideia que eu estava vindo para cá para fazer conteúdo para a minha rede social e fazer minha pesquisa. Ele falou, então faz dentro do Globo Esporte. E aí eu venho para cá já como correspondente internacional do Globo Esporte, fazendo conteúdo direto para o Globo Esporte. E aí foi incrível, assim, porque eu vim com uma ideia e aí quando a Globo entra, isso potencializa muito o trabalho. Isso foi bom para todo mundo. Para a Globo, que não tinha um correspondente aqui e foi viabilizado a quantidade de conteúdos que a gente fez. Para mim, profissionalmente, foi maravilhoso, porque você ter uma Globo podendo expandir a sua comunicação. E para as pessoas que foram entrevistadas e para as pessoas que receberam os conteúdos. Eu acho que esse casamento foi bom para todo mundo, né? Assim, acho que foi maravilhoso para todo mundo, porque a gente conseguiu fomentar muitas coisas legais com a força também da Globo, sabe? Falaste aqui de uma coisa muito interessante, que é a similaridade cultural entre o Brasil e Cabo Verde. Como é que tu vês esta máxima de Cabo Verde ser um brasileiro? Aliás, há quem diga que é ao contrário, que o Brasil é que é um cabo-verdão. O Presidente da República, inclusive, chegou a pronunciar esta frase. Eu fiz uma entrevista com ele quando eu cheguei, ele falou exatamente essa frase. O Brasil que é um Cabo Verde grande. Eu tenho uma preocupação, que eu nunca falei isso não, mas eu tenho uma preocupação dessa comparação, porque existe uma identidade muito bonita e muito única de cada lugar. E eu sinto isso aqui em Cabo Verde, sabe? De uma identidade do povo cabo-verdiano, que é uma identidade do povo cabo-verdiano. Então, eu acho que tem uma similaridade grande na gastronomia, na forma de viver, na alegria do povo, no idioma também, no amor pelo futebol. Tem essa similaridade. Mas também gosto muito de pensar de como cada país também tem a sua forma única de se relacionar, de ser, entendeu? Porque às vezes a pessoa vai vir para cá e vai achar que está no Brasil. Ela pode se sentir pela similaridade. Mas tem coisas aqui que são muito bonitas e muito únicas, assim, sabe? Eu acho que essa ideia da Morabeza é muito clara, é muito nítida em todos os lugares que eu fui. Essa ideia que o mar é um grande lugar que une, é um grande lugar que separa, mas também une. Eu acho isso de uma beleza muito grande, porque o mar é o que alimenta, é o que nutre, é o que navega, é o que distancia, mas é o que aproxima, é o que lava a alma quando precisa lavar. Então tem uma simbologia muito grande, muito bonita. E isso não é Brasil. Isso é Cabo Verde. Porque o Brasil, por mais que tenha mar, ele é um continente, ele é um país-continente de terra. Então eu gosto de pensar nessa similaridade, mas entendeu, Dylan? Mas eu gosto de pensar em como vocês e como nós brasileiros e os cabo-verdianos... É porque eu estou até com dificuldade de falar, sabe por quê? Porque eu já me sinto um pouquinho cabo-verdiano, eu fico falando... Quando eu falo vocês, eu fico até com dor no coração, que eu já me sinto um pouquinho, mas também não posso atropelar as coisas, então eu tenho que respeitar. Mas é como os cabo-verdianos brasileiros, eles precisam também ter a sua identidade própria, para a gente não achar que pelo fato de Cabo Verde ser pequeno, ele é um mini Brasil. Eu não acho isso... Eu tenho minhas preocupações com isso, porque por mais pequeno que fisicamente, né, Cabo Verde seja, é de uma grandeza sem tamanho. Eu tenho certeza que quem vem para cá não vai encontrar coisas do Brasil, vai encontrar coisas similares, mas vai encontrar coisas muito que não vai achar no Brasil, que coisas que só tem aqui. Eu gosto de pensar assim porque a gente respeita um pouco da identidade de cada lugar. Rafael, tu tens feito e vais continuar a fazer, se Deus assim quiser, um trabalho fenomenal com Cabo Verde, a exportar a nossa imagem. Tens uma noção da dimensão daquilo que fizeste para o país. Como é que vês isto e como é que achas que as pessoas veem o teu papel, que já agora pode-se igualar ao de um embaixador do país? Sinceramente, eu não tenho dimensão disso, não tenho. Realmente tenho recebido muito carinho dos cabo-verdianos, mensagens também dos brasileiros também que têm acompanhado, mas eu não tenho muita dimensão disso, assim, sabe, do tamanho. E também não me preocupo tanto com isso.
Eu sei que quando isso acontece, né, quando tem mais gente que para na rua, pede para conversar um pouco, tirar foto, fala um pouco do trabalho, eu sei que isso aumenta muito a responsabilidade. Isso é um ponto. Mas na minha cabeça tem uma coisa assim, que é muito importante, que é missão. Quando eu vim para cá e quando eu escolhi comunicação, eu entendo que nós que trabalhamos com comunicação temos uma missão. Quando eu vim para cá, para Cabo Verde, eu tenho uma missão de sentir, viver o que está acontecendo aqui, ouvir mais do que falar, entender, sentir, perguntar, aprender. A partir disso, tentar organizar isso de uma forma interessante e transmitir isso para que as pessoas consigam sentir um pouco do que eu estou aprendendo. Então é como se eu tivesse a missão de aprender algo muito interessante e compartilhar. E aí eu encaro como missão. É uma missão que eu tenho. O meu padrinho sempre falou isso. A gente tem uma missão a cumprir, então a gente está aqui para cumprir a nossa missão. Essa é a missão que eu tenho. Então, eu acho que o que aumenta para mim é a responsabilidade, né? É a responsabilidade, porque quando você vê mais gente olhando os conteúdos, mais gente mandando mensagem, eu acredito que isso é uma... Primeiro que é uma coisa positiva no sentido de, cara, a gente está conseguindo cumprir essa missão. Então, vamos continuar. Mas busco sempre olhar para esse lado. Eu estou aqui cumprindo o meu papel, fazendo a minha missão, que é essa. E fico muito honrado quando escuto esses elogios e falando que o conteúdo está alcançando, que as pessoas estão gostando, que estão conseguindo sentir, talvez, essa questão mais emocional, porque talvez eu esteja conseguindo, de algum modo, transmitir, cumprir essa missão. Eu acho que isso que me deixa mais feliz, porque eu estou conseguindo fazer o que eu me propus a fazer, né? Então, esse que é o grande lance. Mas se eu tenho dimensão, quem está vendo, o impacto que está tendo, eu não faço a menor ideia da dimensão que se tem. O que eu sei é que toda vez que eu vejo isso, cada pessoa que fala comigo, cada pessoa que comenta, cada vídeo que eu vejo que tem uma visibilidade maior, eu sinto que aumenta a responsabilidade. Qual é a sensação de olhar ali para os comentários e veres que ali muitas pessoas a dizer obrigado, Rafael, por exportares a imagem do nosso país? Eu leio todos os comentários, não estou conseguindo responder todos, porque realmente tem muitos comentários. Às vezes no Facebook, eu tenho que entrar mais no Facebook, eu sei que aqui usa-se mais, eu preciso entrar mais no Facebook, mas eu não estou conseguindo, eu leio todos, mas não estou conseguindo parar para responder. No direct, no WhatsApp, tem muita mensagem, não estou conseguindo parar para responder. Eu até aproveito aqui a oportunidade para dizer, para agradecer a todo mundo, dizer que se eu não respondi ali é porque realmente não estou conseguindo responder por conta da quantidade de mensagens, mas eu leio todos os comentários. Curto todos os comentários ali. Só quando é um comentário que a pessoa erra um pouco a mão ali, que eu não curto. Mas se eu curti é porque eu li o comentário, entendeu? Eu estou tentando fazer isso, mas administrar essa quantidade de mensagens não é fácil, né? E por falar da bola, tu acompanhaste a performance cabo-verdianos da Copa? Não. Não chegaste a acompanhar? Não acompanhei Cabo Verde nas eliminatórias da Copa. Não acompanhei. Aí eu comecei a acompanhar Cabo Verde um pouco antes de vir para cá. Um mês antes, mais ou menos, 3 semanas antes, eu comecei a estudar. Aí eu vi o que aconteceu. Aí eu voltei lá, vi como é que foi a classificação, a vitória contra Camarões, Eswatini, né, que também 3-0 ali no final. Aí eu acompanhei um pouco dessa preparação toda. E isto aumentou as tuas expectativas de como é que podia ser o desempenho de Cabo Verde no Mundial? Nenhuma expectativa. Quando eu vim para cá, quando eu decidi vir para cá, o resultado do jogo de Cabo Verde, para mim, não importava. Nunca importou. Dylan, nunca importou. Porque para mim eu queria saber o que você pensava. O que você pensa? O que as pessoas da rua pensam? O que a senhora que está ali com uma trouxa de roupa na cabeça e está passando com toda a dificuldade que ela tem de trabalho, o que ela pensa? O que um ex-jogador pensa? As histórias que aconteceram aqui, para mim, isso que importava. O resultado do jogo, para mim, não importava. Claro que o empate e a campanha potencializou o nosso trabalho. Não vou dizer que não importou. Claro, e foi maravilhoso. Potencializou, porque isso é o futebol, né? Aquilo ali foi um combustível. Mas se você falar assim, você apostou em Cabo Verde porque você acreditava que isso ia acontecer, eu ia estar mentindo, nem pensar.
Eu não apostei nem desapostei. A minha vinda para cá foi, cara, Cabo Verde vai jogar. É uma oportunidade que eu tenho de ouvir boas histórias, aprender e contar boas histórias. Ponto. Então eu não apostei em Cabo Verde. Quando o Cabo Verde jogou os dois amistosos contra a Sérvia, aí ganhou de 3-0, e contra Bermudas, principalmente contra a Sérvia, eu assisti o jogo de 3-0. Eu falei assim, cara, ganhar de 3-0 da Sérvia, por mais que a Sérvia não esteja na Copa do Mundo, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. Não foi à toa, não. Ali eu fiquei assim, cara, mas será? Pô, ganhei 3-0 da Sérvia, será? Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha ali, porque não é normal, não é comum uma seleção De um país com 500 mil habitantes, com ganhar de pandemia de 3-0 da 33 Sérvia. km². Por mais que seja... Não é, se fosse Curaçao vai ganhar da Sérvia de 3-0? Não sei, acho que não. Não apostaria. Mesmo assim, perdeu, é uma seleção mais modesta. Cabo Verde não. Quando ganhou os 3-0 da Sérvia, eu fiquei assim, cara, eu acho que eu já estava aqui, eu acho que eu estava vindo para cá. Né? Eu fiz uma entrevista com o Rui Águas, online também, ainda do Brasil, para poder entender um pouco. E aí, nessa entrevista que eu fiz com o Rui Águas, ele me disse o seguinte, o Rui Águas, ele foi jogador da seleção portuguesa com 31 internacionalizações, foi artilheiro da Europa, campeão português, seleção, jogou Copa do Mundo, tudo isso. Rui Águas falou o seguinte para mim, tudo que eu vivi na minha carreira no futebol, isso, seleção, hino do meu país, nada foi mais especial do que treinar Cabo Verde. Ele falou isso antes de eu vir para cá. Antes de eu pisar em Cabo Verde. E eu fiquei impressionado com a fala dele. Você sabia disso? Não fazia a mínima ideia, nem esperava. Depois eu vou te mostrar o vídeo. Ele falou isso. Nada foi mais especial do que trabalhar Cabo Verde. O cara jogou na seleção de Portugal, do país dele. Jogou Copa do Mundo. E ele não foi o treinador que levou Cabo Verde para a Copa. Ele foi o treinador que estava lá atrás, nem classificou nada. Só que ele falou, nada foi mais especial do que treinar Cabo Verde. A humildade, a simplicidade. Na época que eu estava como jogador, para um jogador falar com uma pessoa ali na rua, dar um autógrafo, às vezes o cara, não quero falar, tô cansado, não sei o que e tal. E aí ele falou, os jogadores de Cabo Verde não, estavam ali, com toda a humildade, com toda a simplicidade, andando, já foram nas escolas públicas falar com as crianças. Cara, ele falou, isso pra mim é um ganho de humanidade que não tem preço. E aí você vê um cara falar desse antes de você chegar no país, você fala, cara, tem alguma coisa aí. Você entende, Dylan? Tem alguma coisa aí. E aí quando eu piso aqui, eu entendi o que ele falou. Depois de um tempo, né? Não foi nada quando eu pisei. Depois de um tempo, eu entendi o que ele falou. Mas só depois de um tempo. Eu acho que eu só entendi o que ele falou domingo. Eu acho que eu só entendi o que ele falou domingo. De verdade, que eu entendi mesmo, foi domingo. Foi agora quando os Tubarões Azuis chegaram em Cabo Verde. Aí eu entendi o que o Rui Águas falou. O que ele quis dizer com aquilo ali. Porque antes você só, legal, mas quando você vive um mês aqui, você sente, vê ele chegando, como foi. Eu falei, agora acho que eu entendi um pouquinho. Neste mês, alguma história que tenha marcado mais? Eu fui a Santo Antão de folga, tirei uns 2 ou 3 dias de folga em Santo Antão. E cheguei lá no dia 23, na véspera de São João. Timing perfeito. Perfeito. Timing perfeito. Perfeito, gente. São João, melhor festa de Santo Antão, da ilha de Santo Antão. Sabias que tínhamos cá festas juninas? Aqui? Em Cabo Verde. Em Cabo Verde. Eu sabia que tinha o São João que era numa semana inteira, a turma não dorme, uma confusão danada lá, mas eu fui lá para poder conhecer um pouco da cultura do São João. Cheguei lá, dia 23, fim da tarde, só que, Dylan, não tinha lugar para ficar em São João. Deixa-me adivinhar, ficaste em casa de alguém? Não, eu vou alugar um negócio lá em Porto Novo, lá e vou dormir. Não tinha lugar para ficar.
Aí, na altura, já tinha algumas pessoas que conheciam o meu trabalho, que uma brasileira que casa com um cabo-verdiano falou comigo, a gente foi conversando. Eu com a mala lá, não consegui lugar para ficar. Foi passando a hora. E aí parei uma pessoa, a Patrícia, aí ela até viu a entrevista que eu tinha feito com a mãe do Vozinha, ligou pro tio dela, seu Augusto, e me levou para casa dele, e eu dormi na casa dele. Me deu cachupa, claro, né, pra comer ele à noite. Ele diz cachupa, não diz cachupa. E eu fiquei na casa dele, cara. Me deu a oportunidade de ficar na casa dele. Pá, não é nada mais caveriano do que isto. Mas isso foi muito profundo. Foi muito profundo. Foi uma história muito, muito rica, assim, sabe? De você poder desfrutar ali, estar com uma família que te acolhe e simplesmente... Então, aproveito até para mandar um abraço para essa família maravilhosa que lá de Santo Antão, que, cara, eles foram sensacionais, assim. Sensacionais. Isso foi uma história muito profunda que eu vivi. Tiveram muitas outras, assim. Eu conheci muita gente incrível aqui. Muita gente incrível que me acolheu. Tem uma história que é legal pra caramba, que eu vou contar. Que é o seguinte. Em 2013, quando eu estava na Globo, eu fiz uma matéria com um cara que tinha jogado no Catar com o Guardiola. O Thiago Oliveira. Atacante brasileiro, que jogou no Catar com o Guardiola. 2 anos. E aí a matéria foi maneira que o Thiago Oliveira era engraçado pra caramba, ele contou a história que ele jogou com o Guardiola e tudo mais. Quando eu cheguei em Cabo Verde, um amigo meu que jogou a Copa de 66, um amigo do meu pai, jogou a Copa do Mundo de 66 pela seleção brasileira, Paulo Henrique, lateral esquerdo, jogou com Pelé, com Garrincha, ele é da minha cidade. Ele foi treinador de um cara cabo-verdiano. Ele falou, eu fui treinador de um cara no Catar, cabo-verdiano. Caló, um atacante jogava muita bola. Por acaso eu consegui o telefone do Caló, falei com ele do Paulo Henrique, e o Caló, quando eu pisei aqui no aeroporto, aqui em Cabo Verde, o Caló foi me receber no aeroporto. Foi me buscar no aeroporto. 6 horas da manhã. Falei, que isso, cara? Vai dormir, pai? Não, vou te buscar, faço questão. Ele me buscou no aeroporto. E começamos a conversar. E o Caló jogou na seleção, 15 anos na seleção de Cabo Verde. Caló tem uma história que é muito interessante, que ele jogou na seleção de futebol e também na seleção de basquete de Cabo Verde. Olha que interessante. Na seleção de futebol e de basquete de Cabo Verde. Ele jogou em Portugal e aí ele me contou que jogou 2 anos com Guardiola no Catar. Aí eu falei, não é possível. Você jogou com o Oliveira? Ele falou, eu joguei com o Oliveira. Eu peguei a foto da matéria que eu fiz em 2013 na Globo, no Globo Esporte. E tava assim, o Guardiola em pé, com a mão no ombro do Oliveira. E quando eu abri a foto, quem estava do lado do Guardiola era o Caló. Aí a gente ligou pro Thiago Oliveira na hora. Aí o Oliveira, você tá fazendo o que aí, Rafael? Tô aqui, olha quem tá aqui do meu lado. Aí, cara, foi uma coisa muito, muito conectada, entendeu? Porque essa matéria que eu fiz com o Thiago Oliveira e com o Guardiola foi uma das minhas primeiras matérias legais que eu fiz na Globo, sabe? A história já estava escrita. Estava escrita. Só faltava acontecer. E o negócio voltou agora. Olha só, Oliveira, o Guardiola e o Caló do lado. É um negócio impressionante. Impressionante. E foi legal, porque o Caló, um cara fantástico, assim, cara, foi muito legal. E um outro cara também aqui de Cabo Verde, que também jogou bola, o Dani. O Dani também tem uma história muito legal, porque o Dani, um amigo meu da minha cidade, o Fábio Flor, jogou com ele na Malásia. E o Dani, ele jogava bola, ele nasceu em Portugal, ele é filho de cabo-verdianos, nasceu na Ilha da Madeira, jogou em Portugal e foi jogar na Malásia. E aí, o que ele fazia? Enquanto estava todo mundo na concentração, ele estava estudando para ser piloto de avião. Ele era jogador de futebol, profissional. Ele estava estudando para ser piloto de avião. E aí, o meu amigo Fábio Flor falava assim, pô, mas larga isso aí, cara. Vamos aqui, vamos jogar videogame, vamos fazer não sei o quê, vamos beber, vamos fazer não sei o quê. Não, preciso estudar. Na concentração, no quarto, ele ficava estudando para ser piloto de avião. E o que aconteceu? Ele virou piloto de avião. Hoje ele é piloto de avião da Cabo Verde Airlines, mora aqui na praia e realizou o sonho
de 2 sonhos de muitas crianças, que é de ser jogador de futebol e ser piloto de avião. Um homem que veio da dificuldade, negro, um homem batalhador, inteligentíssimo, negro que eu falei por conta do preconceito que muitas vezes sofre na Europa também. E um cara que é espetacular também, espetacular. Então, assim, são histórias que a gente vai conhecendo e que às vezes aqui você olha para a pessoa e você não percebe que tem essas histórias, e isso que me encantou também, né? A quantidade de coisas bacanas que a gente tem para contar. Aqui eu falei, por exemplo, do Caló, que... e o Caló tem uma outra coisa, que foi o primeiro que eu contei. O Caló está nos Estados Unidos agora, com a FIFA Legends, as lendas da FIFA. Ele está lá no meio de todo mundo, porque ele foi convidado para representar Cabo Verde. Olha só que legal. Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Roberto Carlos, os caras todos que são da Materazzi. Ele está lá representando Cabo Verde, cara. Olha que legal. E o Dani, piloto de avião, um cara que foi jogador de futebol. Histórias legais, né? Espetacular. Tu vens da comunicação, tiveste contato cá em Cabo Verde com os jornalistas, sentes que há uma diferença, uma proximidade entre a comunicação em Cabo Verde e a comunicação no Brasil? É muito... vi alguma similaridade, mas é muito diferente, porque o aspecto, o Cabo Verde, ele me lembra uma cidade um pouco menor, por exemplo, do Brasil, né? E o Brasil, ele é muito grande, assim. Se você for comparar, por exemplo, com grandes centros, é uma comparação um pouco desleal. Se comparar, por exemplo, o Rio de Janeiro com Cabo Verde, é um pouco desleal. Por exemplo, uma coisa que eu notei aqui em Cabo Verde, aqui não tem um espaço para você ter... o jornalista aqui tem ele trabalha só com esporte. É difícil você conseguir fazer isso. O mercado é pequeno. Não é? É difícil você fazer isso assim, se você trabalha só com esporte. É complicado. Então eu sinto que tem um pouco de... Aqui tem um pouco de... Me lembra muito uma cidade do interior do Rio, como a minha cidade, por exemplo, Macaé, que é uma cidade de 300 mil habitantes, aproximadamente, 200 e poucos, 300 mil habitantes. Então me lembra muito isso, que na minha cidade também tem um pouco dessa dificuldade de se ter uma comunicação única para algumas áreas. Mas encontrei muita gente boa aqui, muita gente dedicada, talentosa, e muita gente que me ajudou, cara. Isso foi muito legal. Eu fui fazer uma entrada ao vivo na Globo e eu tava sem iluminação. E aí o camarada pegou, ele me viu sem luz, ele pegou a luz, colocou por trás da minha câmera sem eu pedir, para poder ter a luz, para poder eu fazer a gravação. Não pedi, não. Ele falou, vou colocar para você. Ele foi e colocou a luz. E para poder... Porque ele percebeu que eu estava precisando sem eu pedir. Então, eu percebo que tem muitos profissionais excelentes. Eu tive a oportunidade de ir em alguns programas aqui. Mas acho também que vai... Assim como muita coisa vai melhorar aqui em Cabo Verde, eu sinto também que vai ter um avanço também na própria área da comunicação. Você não acha? Eu se espero. Espera, né? Mas acho que tem, assim. Acho que precisa de... Aqui talvez precise de... Talvez de um... Como é que eu vou dizer? Eu não sei se mais recurso, mas mais oportunidade também para a área da comunicação. Talvez o que eu penso é uma melhora, por exemplo, na capacidade, não da comunicação em si, mas do controle das redes sociais. Talvez isso possa ser uma coisa importante para se trabalhar aqui em Cabo Verde. Por que eu falo isso? Porque quando a gente fala da mídia tradicional, a gente está falando de um certo formato. Quando você fala da rede social, você tem uma liberdade de chegar em qualquer lugar. Então, talvez aqui em Cabo Verde, algo que se possa melhorar é um conhecimento maior para mais gente da comunicação sobre o domínio de utilizar melhor a rede social e como fazer a mensagem chegar em mais pessoas pelo mundo, entendeu? Falando de futebol, algo que foi muito partilhado é o sentimento dos brasileiros apoiarem mais a seleção cabo-verdiana do que a brasileira. Será que isto realmente materializou-se? Isto é mesmo verdade? É verdade. É verdade. Isso aí foi uma coisa realmente impressionante.
Eu vi gente que sofreu mais com a derrota de Cabo Verde do que com a derrota do Brasil. Por que isto aconteceu? Eu acredito que foi um fenômeno de Cabo Verde no primeiro jogo contra a Espanha. Teve ali uma emoção muito grande, né, do povo. A forma com que o time se comportou. A história do país também, que é uma história de um país... Eu acho que o idioma, a similaridade pegou rápido, o Brasil começou a pegar rápido. E aí tem uma coisa que eu acho que é interessante, é que o Cabo Verde, a resiliência do jogador, a determinação dos jogadores, a força dos jogadores, o empate contra a Espanha, a forma com que o povo viveu o empate. E aí tem uma coisa que é muito interessante, que é o seguinte: o fenômeno da Copa, a queridinha da Copa, assim, esse destaque da Copa, que foi Cabo Verde, na minha humilde opinião, ele não foi o Cabo Verde que estava só dentro do campo, mas foi o Cabo Verde que estava aqui no país. A forma com que o povo também se relaciona com o futebol, a paixão, ir para a rua, com bateria, tocando bateria, andando na rua e ficando feliz, e aquela coisa toda, aquele carnaval, aquela festa toda. Eu acho que o que eu fiquei mais encantado é que essa questão dessa paixão do povo por Cabo Verde não ficou só dentro do campo do resultado, mas foi como vocês, cabo-verdianos e cabo-verdianas, se relacionaram com o futebol lá nos Estados Unidos, na diáspora e principalmente aqui no país. Eu acredito que isso também teve um encantamento muito grande. E aí eu acho que teve um trabalho feito por muitas pessoas que falaram sobre Cabo Verde, muita gente começou a falar, e aí veio aquele efeito manada, que começou e todo mundo queria se sentir pertencente àquilo. E o que foi muito bom foi porque agora ninguém precisa explicar mais onde Cabo Verde está, né? Ser cabo-verdiano, isto também é ser cabo-verdiano, ter de abrir o mapa e dizer, pá, são estas 10 ilhas que estão aqui ao pé da África. Agora não precisa mais. Agora é só dizer vozinha. Só de Cabo Verde. Agora você fala Cabo Verde. Não sei quem me falou, alguém me falou assim, cara, eu morava no Brasil, falava Cabo Verde, o pessoal falava assim, Cabo Frio. Cabo Frio é uma cidade que tem no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Mas há Cabo Verde no Brasil também. Não, aí uma cidade ali que se chama Cabo Verde. Falavam Cabo Frio. Não, é Cabo Verde. Ah, Cabo Verde, uma cidade em Minas. Não. Mas o país, às vezes, muita gente não conhecia. Agora todo mundo conhece, né? Por acaso, nós sempre tivemos este contacto com o Brasil, porque o Brasil é um país continental e, às vezes, para quem está dentro do país, não tem a noção da capacidade de exportação que esta nação tem. São 213 milhões agora, e o soft power do país dentro da lusofonia é enorme. Nós sempre tivemos este contacto que era assimétrico, através dos videogames, através das redes sociais, porque nós sabemos onde é o Brasil, obviamente, mas nós temos de explicar onde é que fica Cabo Verde. E havia um aspecto muito curioso, porque nós sempre temos de explicar que a palavra crioula em Cabo Verde significa uma coisa completamente diferente. Para ti, quando chegaste a Cabo Verde, isto foi um choque cultural. O que significa a palavra crioulo? Crioulo para nós é identidade. Crioulo para nós não é diferente de cabo-verdiano. Crioulo é a nossa língua, mas tem uma conotação diferente no Brasil. Tem uma conotação pejorativa. Para nós não é nada disto. Para nós é sinónimo de orgulho. E isso é muito interessante, porque quando você fala assim... E teve uma coisa interessante. Eu fiz um vídeo, um conteúdo, e uma pessoa falou assim, uma pessoa portuguesa e cabo-verdiana. Ela é portuguesa e cabo-verdiana. E aí, nesse vídeo, olha que interessante, hein, Dila? Nesse vídeo, ela fala assim, como ela é portuguesa e cabo-verdiana, ela fala assim, o meu lado crioula, ele ficou muito emocionado com essa classificação de Cabo Verde para a Copa do Mundo. Foi um dia muito especial, aquela vitória de 3-0. E eu fiquei... Minha filha chorou, meu filho chorou. Foi uma emoção, queria invadir o campo também, igual todo mundo invadiu. E aí ela usou esse termo, assim, o meu lado crioula. Para você, e para vocês cabo-verdianos, isso é a coisa mais natural do mundo, correto? E bonita. E bonita. No Brasil, quando eu mandei isso pro Brasil, um dos editores da Globo falou assim, cara, isso não vai pegar bem. Olha só, isso não vai pegar bem. O que ela quis dizer com o lado crioulo dela? Aí eu falei assim, porque ela é portuguesa e cabo-verdiana, mora aqui há não sei quantos anos já.
E quando ela fala do lado crioulo dela, ela está falando da identidade dela. E aí ele falou, eu sei, mas mesmo assim não estou seguro. Eu acho melhor tirar essa parte. E nós tiramos essa parte pensando no público brasileiro que ia ver e não ia compreender essa relação à identidade. Eu acho que esse exemplo é um exemplo muito interessante da gente pensar como a forma de se relacionar com a palavra crioulo ou crioula é muito diferente nos dois países. Você não acha? Eu tive esta experiência mesmo desde a infância, eu sempre tive contato com brasileiros e foram múltiplas as vezes que chamaram-me a atenção, mas lá chamavam-me a atenção, pá, tu não podes usar este termo, e com o tempo naturalmente percebi e dei-me conta que a realidade é que a forma como estes diferentes países olham para este termo, olham para esta ideia, é completamente diferente. Tive a curiosidade para perceber porquê. Fui um bocadinho atrás da história para entender o que é que está por trás desta conotação no Brasil e porque é que em Cabo Verde é uma coisa completamente diferente. Para um português, por exemplo, que é um país que tem uma maior proximidade com Cabo Verde, para os países lusófonos, para a Guiné, para a Angola, para São Tomé, a percepção de crioulo é uma coisa completamente diferente do brasileiro. No Brasil existe uma palavra mais carregada de preconceito. Eu acho que a primeira vez que eu vi isto na primeira pessoa foi numa telenovela. Aquilo para mim, eu tinha para aí cerca de 8 a 10 anos e um personagem utilizava o termo como uma forma de insulto, seu crioulo. Mas isto é motivo para ficar ofendido? Claro, não tinha noção e acho que isto para mim foi o primeiro choque cultural sobre esta palavrinha. E exatamente isso. No Brasil, ela foi muito atribuída e muito desgastada por conta justamente do preconceito, desse insulto, de você ofender a partir da cor da pele, né? Então, o crioulo, ele tem essa carga. Ele não é, no Brasil, ele é visto e dito como a relação da cor da pele, né? E você tem uma questão cultural também, né? De um país que tem uma escravidão durante muito tempo. A abolição tem 140 Só isto? anos. Não é um bocadinho mais? 1888, né? 1888. Foi ontem. Foi ontem. E aí, depois que você tem a abolição da escravidão, da escravatura, você não tem uma política de inserção dessas pessoas no Estado. Aí você tem, por exemplo, no Brasil, uma lei na época, chamada Lei da Vadiagem, que é o seguinte: se você não tivesse trabalhando, ou se você tivesse com um instrumento musical, ou se você não estivesse fazendo alguma coisa de útil, você era preso. Por exemplo, no início da década de 1920, 1930, tem um músico carioca, né? Eu não me recordo o nome dele. Vou lembrar. Ele foi preso com um instrumento musical na mão porque ele não podia estar na rua e não tinha carteira de trabalho. Quem não tinha carteira de trabalho era preso por vadiagem. Então você tinha uma lei da vadiagem. Porque você não teve uma política de inserção. Você tinha jornais. Quer ver uma outra coisa que aconteceu no Brasil que é muito séria? Na Copa de 50, o goleiro do Brasil era o Barbosa, que era um goleiro negro do Vasco da Gama. E o Brasil perde a Copa de 50 de 2-1 para o Uruguai no Maracanã, que é o Maracanazo, e conta-se que o Barbosa falhou. Uns falam que falhou, mas ele ficou manchado e como se ele tivesse cometido um crime. Barbosa falhou. E aí teve uma cultura de que goleiro negro, goleiro preto, não era confiável. Então, quando era goleiro preto, existia uma cultura de que goleiro preto não era confiável. Isso é um problema muito sério. Isso, a gente teve o Dida, tivemos outros goleiros, mas assim, existia um preconceito. A gente precisa entender um pouco dessa questão até da palavra crioulo, de como isso ainda tem uma raiz muito forte no Brasil de preconceito, sabe? E isso é muito sério, assim, muito sério. Então, essa desconstrução, ela precisa acontecer diariamente, com todo mundo fazendo a sua parte, querendo políticas públicas. E quando você tem, por exemplo, você tira do jogo a possibilidade de falar, de fazer, e você começa a gerar na sociedade incômodos para isso,
ainda que seja um avanço pequeno, é muito necessário. Porque, é o que você falou, essa palavra crioula no Brasil está carregada. E se você chama alguém de crioulo no Brasil, dependendo do tom que você vai chamar, e normalmente se chama nesse Não estou tom, pejorativo. no tom pejorativo, você vai estar ofendendo alguém ou você vai ver isso. Completamente diferente daqui. Que aí é uma forma carinhosa. Quando eu te chamo de crioulo ou você se relaciona com essa palavra, é completamente diferente. Desde que eu lembro, desde que nasci, o Brasil sempre esteve na Copa do Mundo. Para Cabo Verde foi a primeira vez. Portanto, nós sempre andamos a torcer por outras seleções e o Brasil, com certeza, é uma das favoritas. As 5 estrelas, com certeza, boa parte dos cabo-verdianos sempre vestiram a camisola. Eu já vesti a camisola brasileira muitas vezes. E Eu estou quase o Cabo Verde aqui. pois, eu devia estar com uma também. E os brasileiros tiveram pela primeira vez a sensação, juntamente connosco, torcer para um país que nunca tinha ido ao Mundial. Que é uma sensação completamente diferente, apesar de haver o patriotismo, apesar de haver o apoio, com certeza a emoção de ver o país pela primeira vez na Copa é uma coisa completamente diferente. E tu, como é que processaste isto? Como é que sentiste isto? Eu acredito que o Brasil... É curioso isso, porque o Brasil hoje vive o seu pior momento na história da seleção brasileira. Ele vai para 28 anos sem ganhar um título. É o pior momento da história da seleção brasileira. E os resultados recentes também. E Cabo Verde é o melhor momento da história, que foi para a primeira Copa do Mundo. A relação, eu acho que a minha geração, eu tenho 40 anos, a minha primeira Copa do Mundo foi em 94, que o Brasil foi campeão, estava 24 anos sem ganhar, foi campeão. E algumas pessoas, a gente conversa lá no Brasil, alguns amigos, a gente fala que a nossa geração ficou mal acostumada. Porque em 94, o Brasil foi campeão do mundo, em 98 foi vice-campeão do mundo, e em 2002 foi campeão do mundo. Então você tem 3 Copas do Mundo chegando na final e ganhando 2. Copa América, Copa das Confederações, o Brasil ganhava tudo. Nessa janela aí de 94 a 2002, até 2006 ali, foram 4 Copas do Mundo que eram super times e ganhavam praticamente tudo. Então a gente ficou acostumado a, se não ganhar dando show, não tá bom. É aquela coisa assim de reclamando de barriga cheia. Então eu sinto, é uma percepção minha, tá? Eu sinto isso um pouco dessa geração do futebol brasileiro. E aí, assim, é uma relação completamente diferente. Vocês, pelo fato de vocês não terem tido essa oportunidade antes, essa escassez, tem uma paixão, né? E talvez isso ensine um pouco ao Brasil a valorizar um pouco mais estar no Mundial, de estar vibrando, de estar... Em 94, que a gente estava há 24 anos sem ganhar um título, foi a Copa em que o Brasil parou pintando todas as ruas do país. Estou falando de um país continental, onde as pessoas iam para as ruas pintar a rua, a calçada das ruas, botar bandeira, pendurar tudo. País do futebol. 94 foi um ano assim. Era as calçadas pintadas, as pessoas estavam na rua pintando calçada. Isto impactava a forma como os jogadores atuavam em campo? Completamente. E como os jogadores se sentiam pertencentes à seleção. Como eles amavam estar na seleção, como eles lutavam, queriam estar na seleção, queriam defender com orgulho a seleção. Mesmo na década de 80, que eu não vivi essa época, que a seleção era uma seleção que tinha muitos jogadores que atuavam no Brasil, era uma relação diferente com o que é hoje. Talvez essa internacionalização, muitos jogadores de fora, e ficou uma relação um pouco mais fria, tenha tirado um pouco desse senso de pertencimento. Que mesmo que tenha jogadores de fora em Cabo Verde, vocês conseguem sentir isso. Vocês conseguem ver um jogador andando aqui na rua. Vocês veem um jogador andando aqui na rua. No Brasil não tem isso. Um comentário que foi muito repetido é: os brasileiros queriam ver a gana com que os Cabo Verdes chegaram na seleção brasileira. Como é que sentiste isto também? Eu ouvi um pessoal falando que se na Noruega tivesse pegado o Cabo Verde não passava. Eu ouvi gente falando isso. Não vou dizer nada. Vai dizer nada. Mas acho que a remada ia ganhar um bocadinho para o lado. Poderia. Eu acredito que falta um pouco eu acho que falta um pouco desse pertencimento. A gente está carente desse pertencimento. De olhar para a seleção e falar assim, me representa. Eu acho que é isso que talvez esteja faltando um pouco. Dessa relação
que vocês, cabo-verdianos, tiveram com a seleção de uma forma em que o país, a diáspora e os jogadores estavam na mesma relação. No Brasil isso não está acontecendo tem um bom tempo já. A gente não está conseguindo, a seleção com o país, não está conseguindo encaixar, entendeu? Então tem alguma coisa que precisa acontecer. E aí eu acho que por essa carência, também um pouco dessa carência, Cabo Verde vem trazendo uma grande lição para os brasileiros, e aí a paixão grande pela forma de se relacionar com o futebol, por ir para as ruas, por cantar, por vibrar, por fazer carnaval. Então acredito que tem a ver com isso também. Tiveste a oportunidade de estar ali com a mãe do Vozinha e acredito que, já agora, muito obrigado à mãe do Josimar por nos ter presenteado com este guardião. Como é que foi a sensação de ver o orgulho nos olhos da mãe do nosso guarda-redes? Ela é uma pessoa extremamente generosa, amorosa, simples. E tem também outros filhos incríveis também, como o Davidson, que também é um cara espetacular, que é o irmão do Vozinha. E todos ali, assim, numa simplicidade muito grande, sabe? Ela é uma mulher que nem gosta muito de sair da ilha de São Vicente, mas foi lá para os Estados Unidos ver o filho jogar com muito orgulho uma Copa do Mundo. E eu fiquei muito impressionado com a forma com que ele se relaciona com a simplicidade, com a tranquilidade, Parece que o tempo aqui em Cabo Verde corre diferente, né? Do que da agitação do mundo, né? Pois, a nossa noção de dimensão também é um bocadinho diferente, mesmo em termos geográficos. Para mim, cabo-verdiano, aquilo que é longe, talvez para um brasileiro é perto. Tu andas 8 horas, estás ainda no Brasil. E eu, por exemplo, para ir à outra ponta da ilha, a cerca de 1 hora, para mim é longe. Para o brasileiro é aqui ao lado. É perto, é ao lado, exatamente. No Rio de Janeiro, por exemplo, é normal você trabalhar num lugar 1h30 de 2 horas de distância da sua casa. Você vai 2 horas, trabalha e volta 2 horas. Isso não é uma coisa rara de acontecer. Muitas pessoas, 1h30, 2 horas para ir para o trabalho, 1h30, 2 horas para voltar para o trabalho. Estou falando o seguinte, é praticamente atravessar a ilha inteira para trabalhar e voltar. Aqui deve ter pessoas que fazem isso também durante o dia, mas lá é numa escala muito grande no Brasil. Então, assim, para a gente tem a percepção de espaço também é um pouco diferente mesmo, com certeza. Mas adorei ter ido lá em São Vicente. Cara, foi muito legal ter visitado a família dele, me divertido pra caramba, comi cachupa. Foi muito legal, São Vicente. E quais foram as principais diferenças de uma ilha para outra que te marcaram? Eu acho que vocês sempre falam isso, é verdade, cada ilha tem uma... Aqui é a capital, né? Aqui em Santiago é a capital. As grandes referências estão aqui, a internet aqui é melhor. Eu senti uma dificuldade um pouco maior nas outras 2 ilhas, São Vicente e Santo Antão, com a internet. Em São Vicente, é uma ilha que realmente tem essa questão com a proximidade do Brasil, do carnaval. Também fui muito bem acolhido. E Santo Antão é uma ilha que parece que você está num pedacinho do paraíso. É uma ilha, parece meio espiritual. É um negócio assim, tem uma energia... Parece que Deus deixou a assinatura. Deus deu um autógrafo ali, em Santo Antão. Falou que tá aqui um pedacinho do céu aqui. Ou então ele recortou um pedacinho do céu. E colocou aí ali. Ele pegou aquele, recortou. Isso aqui é Santo Antão. Aí botou aqui assim. Isso aqui é Santo Antão. Pedacinho do céu. Imagina quando fores a São Nicolau, claro, sendo imparcial. Mas vai lá. Irei. Eu quero ir no Fogo também, que parece que também é espetacular. É uma ilha também espetacular. Eu quero ir em todas. Eu vou em todas as ilhas. Não agora, mas eu vou em todas as ilhas ainda conhecer. Eu tenho de perguntar isto, Rafael, tu és jornalista que está na área do desporto, e muitos têm sido os debates pela forma como a FIFA tem atuado, mesmo pela forma como se tem relacionado com os países que estão a sediar este evento, e temos algumas seleções, nomeadamente a favorita para o 26, que é a Argentina, e muito se tem falado da forma como a organização tem ou não favorecido, tem tido ou não uma predisposição para favorecer esta seleção. Como é que tu vês este dilema?
Assim, falar sobre se existe um favorecimento ou não, eu não consigo cravar, é muito complexo isso também, né? Mas um momento que me chamou muita atenção foi na estreia da Argentina. O Messi tinha feito um gol, estava 1-0 para a Argentina, e ele dá uma entrada violenta num jogador, não é expulso, que era para ter sido expulso. E se ele é expulso, ele não joga esse jogo e não joga o outro jogo. Ele fica no jogo. Ele faz 3 gols nesse jogo e 2 gols no outro jogo. Então, assim, o impacto de uma decisão da arbitragem fez o cara sair de um gol e jogando 2 jogos, e ele foi para 5 gols, e sem ele em campo, inclusive esse primeiro jogo, a Argentina poderia perder. Você poderia se sacrificar de algum modo e não teria ele no segundo jogo. Dessa forma como a seleção se organiza. Exato. E vê-se que jogam pelo Messi. Exato. Então, quando você tem uma situação dessa e você não expulsa o Messi, por exemplo, você acaba colocando em xeque a credibilidade de uma organização inteira. E nós hoje tivemos o jogo da Argentina contra o Egito, e o Egito teve um golo no lance que foi similar, e pronto, é um bocado difícil dizermos isto com todas as letras, mas a verdade é que estamos a falar de uma lenda do futebol, e tê-lo em campo é faturamento. Portanto, isso é uma questão muito complexa. Agora, é o que eu te falei, quando você tem uma situação em que não fica muito claro que teve um erro, aí você bota em xeque a credibilidade da organização. A credibilidade de um todo. Quando se repete, aí você bota em xeque mais um pouquinho. Então, eu prefiro não cravar nada, mas destaco sim que tem alguns lances que abrem brecha para se pensar, entendeu? Como é que tu vês a forma como uma das sedes, nomeadamente os Estados Unidos, que têm sido alvo de críticas e estão sempre nas manchetes a relação da administração de Trump com a FIFA? Nós no último jogo tivemos uma anulação ali de um cartão, e isto abriu brecha para muita discussão. Eu acho que desde o início, antes da Copa, né, a relação dos Estados Unidos com a entrada nos Estados Unidos foi muito problemática para algumas coisas. Teve, se eu não me engano, foi com o Irã, né? Com o Irã, uma questão muito complexa. Eu acho que essa Copa do Mundo nos Estados Unidos foi uma Copa muito mais complexa do que a que teve no Catar, que já foi, né? Porque você tem uma Copa no Catar onde, por exemplo, é um país que condena consumo de bebidas alcoólicas, homossexualismo, né? Tem uma questão cultural muito forte ali. E nos Estados Unidos uma questão de domínio, de poder muito forte. Então, o presidente também dos Estados Unidos também não colabora um pouco, né? Então, já é um cara muito complexo também. Então, eu acho que foi uma Copa muito, muito... Eu não vou dizer nem mancha, não, porque eu acho que não. Mas uma Copa que tem uma condução ali do governo americano muito difícil. Teve muitas pessoas que tiveram problemas para entrar, tiveram problemas para fazer algumas coisas ali na Copa. E os Estados Unidos, com essa questão da guerra também, né? Aí você fica, como é que você vai... A Copa do Mundo é um evento para unir. Como é que você vai botar a Copa do Mundo num lugar onde existe uma busca por guerra? É um contrassenso danado, cara. É um contrassenso você botar a maior Copa do Mundo nos Estados Unidos, na minha opinião, né? Nós tivemos outros episódios que foram muito marcantes, nomeadamente após o jogo entre a França e o Paraguai, uma das representantes do Partido da Direita Radical do Paraguai fez ali alguns comentários sobre Kylian Mbappé, que repostou também na sequência a pedir para a mídia e a pedir para o mundo mesmo, tendo sido a partida contra a seleção, que não olhassem para o país, para o Paraguai, meramente com base naquelas palavras, que olhassem com base naquilo que foi o esforço que a seleção fez. E o Kylian Mbappé tem-se mostrado um jogador, tanto dentro como fora do campo, tem-se assumido como um ativista, é um dos poucos jogadores que assume
uma posição política em termos sociais, e acreditas que isto também pode ter um impacto para a organização? Eu acho que quando você tem um jogador que assume um papel social, isso tem um impacto muito grande quando é um ativista, né? Porque a gente carece disso. No Brasil, então, tem uma carência muito grande disso, do jogador que veste a bandeira e faz. A gente tem, eu vou dar um exemplo, a gente tem, por exemplo, um grande problema mundial, que eu vou dar uma desviada no que você falou, mas eu estou falando de um problema mundial, que são as casas de aposta. Isso é um problema mundial seríssimo no mundo. E tem muitos jogadores que são patrocinados por casas de apostas. Ganham muito dinheiro. Mas e o jogador que fala assim, isso eu não vou fazer, porque isso acaba com a vida de muitas pessoas? Isto é o Mbappé. O Mbappé. O Danilo do Brasil, da seleção brasileira. O Danilo, lateral direito, zagueiro da seleção brasileira. Não, é um ativista também. É um ativista como um ser humano, como um cara que não vai fazer isso. Quando você tem esses jogadores, eles são ilhas. Eles são ilhas. Estou usando a ilhas por conta até daqui. São ilhas, cara. Que eles ficam muitas vezes isolados. Mas são necessários, esses caras são necessários. Então, o Mbappé é um cara que já se posicionou várias vezes, né? Não é de agora, né? Então, eu acho extremamente necessário, mas esses caras sofrem muito. Mas eu acho que, cara, o Vinícius Júnior, por exemplo, por mais que ele luta, tem uma ação ali, mas ainda assim tem coisa que ele ainda não, talvez não vestiu essa camisa do ativismo tão forte como, por exemplo, o Mbappé e o Danilo, por exemplo, vestiram, entendeu? O Brasil é um país que passa por muitas questões raciais que são, pronto, que geram alguma divergência no debate, no espectro político, e uma destas que está muito relacionada às questões de racialização é o facto de muitos jogadores que são negros terem cônjuges que são brancos, que são brancas, no caso, e isto acaba por despoltar uma opinião pública de que a fama ou o acúmulo de riqueza faz com que estes jogadores que tenham vindo da periferia, que tenham vindo de outra realidade, vejam aquilo como uma conquista. Acha que isto é realmente um padrão que é materializável, ou é a associação de coisas que não estão necessariamente interligadas? É um campo espinhoso, né, para a gente falar, mas existe quando a gente fala, por exemplo, de alguém que vem de uma periferia, que vem de uma situação de dificuldade, tem uma ascensão na vida, a gente precisa talvez falar um pouco de outras camadas, por exemplo, como a forma com que essa pessoa sofre e é vista ao longo do tempo inteiro. Como um homem, por exemplo, negro que sofre preconceito desde que nasce até ele chega nessa ascensão. Aí vou dar um exemplo do garoto que é negro, está ali na comunidade, na periferia, sofre preconceito, às vezes do próprio professor da escolinha do futebol, chamando ele de muitos nomes, sendo colocado para lado, tendo menos oportunidade, tudo isso. E ele tem uma ascensão. Penso que talvez em alguns momentos, algumas pessoas, eu não vou generalizar porque eu não gosto, mas existe algumas pessoas que talvez indiretamente ou inconscientemente possa entender que o fato dessa pessoa sofrer tanto, ser uma pessoa negra, ela entende que a sociedade está dizendo assim, ser negro não é bom. Porque ele sofreu tudo aquilo. É dito o tempo inteiro para ele isso. Eu pergunto isto porque, para o cabo-verdiano, para o africano, as questões raciais são vistas de uma forma completamente diferente, porque não há um contacto interracial tão próximo. Nós africanos utilizamos uma frase que é muito famosa, é que nós só descobrimos que somos negros quando vamos à Europa, quando vamos à América Latina, quando vamos à Ásia, porque eu em Cabo Verde sou o Dila, então o africano só descobre que é negro, só descobre que aquilo, que a característica morfológica dele é algo que pode condicionar a forma como ele é visto e como atua na sociedade, quando ele veio para outra realidade, onde ele é um estrangeiro, onde ele tem uma condição fisiológica que é diferente dos demais. Portanto,
a forma como o cabo-verdiano olha para as pessoas, na maior parte das vezes, o primeiro caractere, o primeiro aspecto para o qual nós olhamos não é a cor da pele, e é por isso que eu faço esta pergunta, porque a forma como o cabo-verdiano olha para as pessoas é completamente diferente. Então, e aí acho isso fantástico, né? Esse olhar, porque aí você tem também, quando a gente vai pensar no Brasil, a gente está falando de um país que tem uma quantidade de diversidade muito grande. Como a gente já falou aqui, é um país que ele passou por um processo de Europeização. europeização, talvez, onde tentaram branquear o país. Fizeram um sistema, um projeto de branqueamento do país. E deu errado. Que bom que deu errado. Deu certo para ser como é. E aí, o que acontece? Então, até pouco tempo atrás, nos jornais tinham questões dizendo sobre a questão racial de uma forma normal. Normal. Até 40, 50 anos atrás. Então, como é que você vai mudar uma coisa de... Se você pegar historicamente, 150 anos foi ontem. Como é que você vai mudar um país, a cabeça de um país em 150 anos? Não tem como. Então, quando esse jogador, às vezes, tem ascensão, pode ser que um ou outro entenda indiretamente isso, assim, de que tem esse estereótipo de mulher, é um estereótipo que faz ele se aproximar, talvez, de uma relação com essa camada social diferente e tudo mais. Mas isso é uma percepção que eu estou tendo aqui por alto, assim, né? A gente precisa fazer essa análise de uma forma mais... com mais subsídio, com mais pesquisa, com mais dados. Mais profundidade. Com mais profundidade. Eu não posso ser leviano nesse ponto, né? Mas existe, sim, uma questão de ascensão social, de se reconhecer, como a pessoa se reconhece. No Brasil você tem o negro, muitas vezes no Brasil, em algumas partes do mundo, mas no Brasil, por mais que ele faça o melhor que ele pode, muitas vezes ele está no lugar, pelo fato dele ser negro, ele vai sofrer muito mais para chegar, para alcançar, e pelo fato de ser negro, às vezes ele vai chegar no lugar que ele não vai chegar, não vai alcançar. Porque ele vai ser visto com desconfiança de algum modo em algum lugar, entendeu? Então é um sistema de percepção diferente por conta também do processo de colonização, que foi muito, muito pesado, muito pesado, muito pesado. E teve gente do mundo inteiro que fez essa miscigenação toda ali, né? Então você tem os africanos, principalmente ali de muitas áreas, Nigéria e tudo mais. As próprias religiões de matrizes africanas chegam no Brasil e são espalhadas ali por conta disso também. Então você tem uma série de camadas ali que vão fazendo. Mas tem uma resistência grande que o brasileiro tenta manter, mas tem um sofrimento muito grande também. Então, eu acredito que essa questão racial é algo que ainda está engatinhando no Brasil. Há alguns dias, pronto, isto é normal, acontece com as celebridades, as parceiras dos jogadores da seleção foram divulgadas em múltiplos canais nas redes sociais, e era muito recorrente ver ali comentários deste teor: não há ali nenhuma branca, não há ali nenhuma loira. E o cabo-verdiano, que não sabe como é que funcionam estas dinâmicas no Brasil, tem um ponto de interrogação na cabeça, porque para o cabo-verdiano a cor da pele não é um critério de seleção, não é um critério de elegibilidade, seja em termos profissionais, seja em termos de relacionamento. E acredito que isto também talvez seja um dos maiores choques que nós estejamos a presenciar agora com este contacto mais próximo. Pode ser. Pode ser um choque para o cabo-verdiano entender essa percepção. Mas é interessante ver essa diferença dos países, e aí volta no que é bom a gente sempre falar, que cada um tem a sua identidade, né? E como uma cultura consegue aprender com a outra, né? Eu acredito que isso é muito importante. Olhar o que se tem, por exemplo, às vezes de negativo em uma, para
e de positivo na outra para poder fazer. A relação com a cor da pele, ela é uma relação imposta pela colonização. É uma relação agressiva da colonização, dizendo que aquilo ali é ruim. E aí a gente está falando sobre um sistema eurocentrado de dominação que tem 500 anos no Brasil. Que os portugueses botam a primeira estaca aqui no Brasil. E quem estava aqui? Quem estava no Brasil? Os povos originários do Brasil. Aí vem todo um grupo de pessoas escravizadas que vem para o Brasil e que também são colocados ali nesse outro lugar. Então você tem um sistema de 400 anos de escravidão que você colocou 400 anos dizendo que aquela turma ali não serve. É muito sério. E quando você faz um processo de acabar com a escravidão, você não tem uma política de inclusão. Você tem uma política onde essas pessoas agora vão servir as outras. Então isso é um processo de colonização muito diferente da colonização que foi feita aqui. Estas questões raciais podem estar na origem da forma como os países da América Latina interrelacionam-se entre si. Vemos, por exemplo, que não há o mesmo sentimento do Brasil, a percepção que chega cá é esta. O Brasil não tem o mesmo sentimento de irmandade para a Argentina como tem para a Colômbia e para os outros países vizinhos. Eu acho que a questão do idioma pesa muito e como cada um foi colonizado também. Na América do Sul, o Brasil é o único que fala português, né? Então você tem um grande Brasil que fala português e todos os outros falam espanhol. Então até a forma de se relacionar com os outros países muda. Por exemplo, no jogo de futebol, todos os árbitros falam espanhol. Ou a maioria fala espanhol. Porque se for o árbitro da própria América do Sul, vai falar espanhol, da Conmebol. Mas o português não fala. Ou o cara fala espanhol e português, porque ele tem que saber falar espanhol. Então é uma relação diferente também pela forma como o idioma e pela colonização que se veio, né? Que a maioria veio dos espanhóis. Então também tem uma relação assim também de como foi construído. Mas há uma diferença, por exemplo, entre como o brasileiro articula-se com o colombiano e como articula-se com a Argentina. Vemos que entre a Argentina e o Brasil há ali há uma rivalidade que não se vê, por exemplo, com os outros países. Há não sei se posso usar o termo aversão, mas a sensação que chega nos outros países é que a Irmandade é mais distanciada. É uma relação, mas eu não vejo tanto assim. Existe uma rivalidade? Existe. Existe uma rivalidade no futebol? Existe. Talvez seja a maior rivalidade do mundo, no futebol mundial. Mas assim, não é uma coisa... Muitos brasileiros vão lá para Buenos Aires, para a Argentina, todos os anos, todas as horas, todos os meses. Muitos argentinos vêm para o Brasil também. Então, por mais que tenha essa rivalidade, existe uma relação, assim, uma relação próxima, de proximidade, como a Colômbia, como os outros países ali. Eu acho que tem uma relação, aquele amor e ódio. Rafael, estas vão ser rápidas. Um cantor cabo-verdiano. Cantor cabo-verdiano? Não pode ser cantora, não? É contigo? Jennifer Soledad. É? Jennifer, já sabes. Então tens de vir para o show dela. Quero muito. A ilha que mais gostaste? Pô, você vai fazer essa pergunta mesmo? Claro. Você vai fazer essa pergunta? Santo Antão. Sabes porquê? Porque ainda não foste a São Nicolau. Jogador preferido da seleção cabo-verdiana? Cabo-verdiana. Eu vou ficar com Vozinha. E depois do Vozinha? Depois do Vozinha... Kevin Pina. Jogador preferido da seleção brasileira? Vinícius Júnior. E depois do Vinícius? Depois do Vinícius, Danilo. Danilo ou Kevin? Danilo. Danilo ou Vinícius? Vinícius. Vinícius ou Vozinha? Pô, Vinícius ou Vozinha aí. Hoje eu vou ficar com Vozinha. Abdicavas do Hexa em 2026, claro, se o Brasil e Cabo Verde estivessem ainda na Copa. Abdicavas do Hexa para que Cabo Verde fosse campeão mundial? Eu disse já anteriormente e vou repetir. Se Cabo Verde enfrenta o Brasil,
ia ser o dia mais difícil de todo o meu trabalho. Eu não sei o que eu faria. Eu não sei o que eu sentiria. Eu não sei. Sinceramente, eu não faço a menor ideia, porque um é o meu país, a minha raiz, o meu amor, a minha vida, a minha essência. E o outro é um país que eu aprendi a amar, que eu vivi porque eu ainda estou aqui, momentos extraordinários. É a melhor experiência profissional da minha vida, é uma das melhores experiências pessoais da minha vida. Eu vou sair de Cabo Verde completamente transformado. Então, é um país que eu não consigo torcer contra. De verdade, eu acho que eu ia ficar alheio ao resultado. Eu ia ficar só olhando para as pessoas. O que acontecer, aconteceu. Porque, para mim, ia ser muito difícil torcer contra o Brasil. Torcer contra o Brasil eu não consigo. E torcer contra Cabo Verde, para mim também, eu estou nessa vibração, não consigo. Ancelotti ou Bubista? Vou dar uma moral pro Bubista, tá? Vou dar uma moral pro Bubista. Bubista, seu trabalho foi maravilhoso, eu vou ficar contigo nessa Copa do Mundo. O Carnaval veio do Brasil para Cabo Verde. Verdadeiro ou falso? O Carnaval veio do Brasil para Cabo Verde, verdadeiro. Falso. Falso. O Carnaval foi de Cabo Verde para o Brasil. É interessante como a maior parte das coisas foram de Cabo Verde para o Brasil, por tudo aquilo que vinha de África, tinha de passar por este entreposto comercial, e o Carnaval foi de Cabo Verde para o Brasil. Choque? Não, é porque talvez eu tenha pensado nas escolas de samba. Porque quando você falou do Carnaval, o que me veio na cabeça foi as escolas de samba. Mas sim, o Carnaval, ele vem muito anterior às escolas de samba, né? As festividades do Carnaval. Há escolas de samba no Brasil que foram fundadas por cabo-verdianos. Foram? Foram, algumas que foram. O que acontece é que depois a forma como o Carnaval se desenvolve no Brasil, as dinâmicas, o samba é novamente importado para Cabo Verde. E é por isso que há aquela similaridade. Então sim, legal. A verdade é que foi importado dos dois lados. Muito legal. Isso é muito bonito, né? Pedro Álvares Cabral passou em Cabo Verde antes de descobrir o Brasil. Verdadeiro ou falso? Falso, porque ele não descobriu o Brasil. Antes de encontrar uma terra que não conhecia. Ele não descobriu o Brasil. Isso aí... Esta frase carrega um peso enorme. Não descobriu o Brasil. Não descobriu o Brasil. Não descobriu o Brasil. Tinha um povo incrível e que fazia parte, que tinha toda uma forma de viver, uma forma de cultuar, uma forma de cultuar seus deuses, sua ancestralidade, sua vivência. E Pedro Álvares Cabral, me parece que passou em Cabo Verde e depois chegou no Brasil e invadiu o Brasil. Mas não descobriu o Brasil. Como brasileiro, uma mensagem para os cabo-verdianos. Uma mensagem para os cabo-verdianos. Deixa eu pensar. Isto é sempre mais difícil. É difícil. Os sentimentos são muitos. É difícil porque é tanta coisa que você quer falar e que você pensa. Eu acho que a mensagem que eu falaria, que eu quero falar para o povo cabo-verdiano é de agradecimento. Porque a quantidade de afeto e carinho que eu vi aqui, que eu sinto aqui, que eu recebo aqui, que eu vejo com outras pessoas aqui, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. E aí eu quero dizer o seguinte, muitos cabo-verdianos falam o seguinte, o Brasil está projetando Cabo Verde. Eu não gosto desse lugar também, assim. Acho que até tem uma projeção, mas o cabo-verdiano, a Cabo Verde, ele, como vocês falam, né, como a Cesária Évora falava, nunca saiu da moda, sempre esteve na moda, sempre esteve aqui. Sempre esteve aí com essa luz, com esse brilho, com esse amor. Então, essa luz é um privilégio para quem está vendo. Para quem está vendo o que Cabo Verde é, o que Cabo Verde representa, o que Cabo Verde pode passar para as pessoas e para o mundo. Agora, talvez o mundo entenda um pouco mais do que é essa maravilha, essa coisa incrível que é Cabo Verde.
esse país incrível, essas pessoas incríveis que a gente está vendo aqui em Cabo Verde. Então, a gente não pode colocar Cabo Verde, a relação de Cabo Verde com o Brasil, como o Brasil projetando Cabo Verde. É igual eu chegar e falar assim, eu vou dar voz para alguém. Nossa, a pessoa sempre teve voz. Sempre teve voz. O que eu estou fazendo é talvez conversando, ouvindo um pouco da história dela e traduzindo um pouco isso para outras pessoas verem. Mas voz todo mundo tem, Cabo Verde também. Então não é o Brasil que está dando voz para Cabo Verde. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Cabo Verde tem essa essência, já tem essa voz. Mas que bom que agora estão conseguindo enxergar Cabo Verde. Isso, para mim, é de uma grandeza, um povo de uma grandeza. Então, quero muito agradecer, porque eu cheguei em Cabo Verde, em 4 de junho, de uma forma. E eu saio de uma outra forma completamente diferente. Completamente diferente. Eu nem sei como, eu sei que eu saio diferente. Eu estou indo digerir isto porque isto, claro, a mensagem chega a mim, eu sou cabo-verdiano e agora não posso deixar de pedir uma mensagem como cabo-verdiano para os brasileiros, porque tu agora estás parte de Cabo Verde também. Uma mensagem, eu como cabo-verdiano para os brasileiros. Tu agora és cabo-verdiano também. Eu é que estou-te a dar nacionalidade. Para os brasileiros, se permitam ter a oportunidade de conhecer Cabo Verde, de conhecer as ilhas, de conhecer as pessoas, mas principalmente as pessoas. Os espaços geográficos, sim, mas principalmente as pessoas. E aí eu vou estender mais para outros países africanos também, que eu ainda não conheço. Mas principalmente Cabo Verde, tenham a oportunidade, se deem a oportunidade de conhecer e ouvir o que as pessoas de Cabo Verde têm a dizer. Mais do que vir aqui só passear e curtir as férias, é ouvir o que os cabo-verdianos têm a dizer para a gente poder aprender com essas pessoas. Talvez isso tenha sido a coisa mais extraordinária que eu tenha vivido aqui, Dylan. Ouvir o que cada um tem para dizer e aprender. Falar o menos e ouvir mais. E aí, se o brasileiro, meus compatriotas, vierem para cá, que tenham a oportunidade de ouvir o que os cabo-verdianos têm para dizer. A gente tem muito... A gente não, vocês, brasileiros, que agora eu estou falando como cabo-verdiano. Temos muito a aprender com vocês. Mas muito a aprender com vocês. Rafael, isto é um até já ou é um adeus? Não, adeus jamais. Até já. Eu volto. Volto e ainda vou conhecer todas as ilhas daqui. Ainda tenho muitas missões a fazer aqui. Eu vou para o Brasil fazer outras missões em outros lugares, em outros estados, outros países. Mas, com certeza, voltarei, porque eu sei que eu vou ser bem recebido aqui. Vou voltar para sentir. E vou trazer minha família também, tá? Trarei minha esposa Camila, minha filha Maria, meu filho Murilo. Minha mãe também está querendo vir para cá. Meu pai. Então, vou vir com uma caravana para Cabo Verde para vir. Vocês não vão se livrar de mim não, meu camarada. Nem queremos. Adianta. Pode ficar. Nem adianta que vocês não vão se livrar de mim não. Muito obrigado. Rafael, eu arrisco a dizer que isto provavelmente é um dos episódios que mais vai tirar lágrimas dos olhos do nosso público. Eu não posso deixar de pedir aos nossos amigos em casa que deem o like, subscrevam-se no canal para ouvirem mais conversas, para ouvirem mais pessoas fantásticas, como o Rafael, que fez um trabalho espetacular. Muito obrigado, nós, Rafael, por aquilo que tens feito por Cabo Verde e por aquilo que vais continuar a fazer. Continuamos juntos neste abraço transatlântico e para ti já sabes, subscreve no canal, ativa o sininho. Voltamos daqui a nada. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Muito obrigado mesmo. Vocês fazem um trabalho espetacular aqui e que precisa ser potencializado e continue fazendo esse trabalho espetacular que vocês fazem aqui, que é um trabalho necessário e importante. Continue. Então, gente, acompanha, segue, se inscreve no canal, comenta e divulga, manda para todo mundo, que eu tenho certeza. Não só esse episódio, mas todos os episódios, porque é fundamental esse trabalho de falar da cultura, diálogo, e estou muito orgulhoso, muito feliz, muito lisonjeado de ter sido um dos convidados aqui do programa. Muito obrigado. Isto é um até já para ti e é um até já para ti também. Até para a semana.